Algum dia você já se pegou fazendo essa pergunta aqui para Deus? Será que ainda há esperança para mim? Se você já se fez essa pergunta tanto para você quanto para Deus, fica até o final desse vídeo porque Deus ele deseja falar com você hoje. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Arthur e você está aqui no canal Bate-Papo Cristão. E nesse dia eu quero trazer aqui uma palavra ao coração de vocês para que vocês possam meditar juntamente comigo hoje, tá? Esta palavra está lá em Jó, no capítulo de número 14, do versículo 7 ao versículo de número 9, que diz assim, ó: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, aos cheiros das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Jó ele dizia em suas palavras que para a árvore há mais esperança do que para o ser humano. Por que Jó dizia isso? Jó ele disse que quando a árvore ela é cortada, mesmo que o seu tronco ele venha apodrecer, e mesmo que muitas das vezes a sua raiz venha até secar, ao cheiro das águas brotaria renovo e a árvore ela nasceria novamente. Só que Jó ele estava num estado tão caótico da sua vida que Jó ele havia perdido a sua família, Jó havia perdido seus filhos, Jó tinha havido perdido toda a sua riqueza, todo o seu gado, todas as suas posses de terras que ele tinha. E Jó, na situação que ele estava, agora também acometido de uma enfermidade muito grande, que sobrou somente para ele um caco de telha e cinzas para se coçar, ele olhava aquela situação dele e achava que para ele não havia mais esperança. Para ele, na situação que ele estava, não havia esperança. E chega a certos momentos na nossa vida que isso também acontece. Há situações que a gente passa, que a gente olha e fala: meu Deus, eu não vou conseguir sair dessa situação que eu estou. E Jó, olhando para isso, ele vai dizer que havia mais esperança para a árvore do que para ele mesmo. Só que quando nós olhamos e observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, inspirando ali os seus profetas, os escritores da palavra, nós vamos ver que pela Bíblia há várias citações onde Deus ele traz uma comparação entre o homem e a árvore. Um exemplo simples para que a gente possa entender é Salmos capítulo 1. O que diz lá em Salmos capítulo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele será como árvores plantadas junto a ribeiros, que darão os seus frutos na estação própria, e esses frutos durarão que para sempre. Poderia citar várias outras comparações que a Bíblia faz a respeito da árvore e do homem. E Jó, ele tinha essa dúvida dentro dele. Jó, ele tinha esta questão levantada dentro de si, e aonde aquilo muitas das vezes brigava, porque ele via mais esperança para a árvore do que para ele mesmo. Ora, mas se a Bíblia nos compara com árvores, quer dizer que aquilo que acontece com a árvore, semelhantemente, acontece também com nós, seres humanos. Eu não sei em qual área da tua vida ou em qual momento da tua vida você teve a sua árvore cortada. Talvez a luta que você está passando, ela possa ter te cortado. Talvez a enfermidade a qual você está passando, ela pode ter te cortado. Talvez o pecado, ele pode ter cortado você que está me assistindo, árvore, hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existe uma água
Que essa água, se ela brotar, meu querido, em você hoje, ela trará renovo. Trará renovo. O interessante é que você sendo árvore, você sendo cortada, você estando com o tronco apodrecido, você estando com a sua raiz seca, o que você precisa, meu irmão, é de água. E sabe quem é a água? Isso aqui, ó. A palavra de Deus, inclusive a minha tá bem velhinha, irmãos, mas graças a Deus que é velhinha por uso. Eu passei por um momento na minha vida muito difícil e eu também cheguei a ser cortado. E eu confesso a você que eu achava que para mim não tinha mais solução, mas só que Deus ele me fez entender que quando nós encontramos a água e bastando nós sentir o cheiro das águas, aquilo que havia sido cortado nas nossas vidas, ele brota novamente. Talvez o teu ministério esteja cortado. Talvez aquilo que você fazia na casa de Deus esteja cortado. Mas entenda uma coisa, meu querido. Nós já trouxemos uma live aqui e nós dizíamos nessa live que não há o que Deus ele não possa mudar. Não há o que Deus ele não possa transformar. Ei, árvore, há solução para você. Há solução para o teu problema. Acredite, confie. E se eu fosse você, já começava a sentir esta água que está chegando aí pertinho de você. Entra em raciocínio comigo. Deus ele deseja usar você. Não é porque você foi cortado que para você não há esperança. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus ainda deseja usar você.